cara, mas me fala uma coisa. Quanto vale hoje um negócio que não seja refém e não dependa de tráfego? Imagina só, imagine se você tem um negócio que passa a operar com alta margem, trazendo mais tranquilidade. Imagina só se você pudesse ter produtos e ofertas para aumentar o seu ticket médio, o seu LTV. Imagine se você tivesse negócio que as vendas acontecem sem a tua presença. Por exemplo, fulano, aí eu falo aqui sempre, fulano, eu estava em Maldivas, por exemplo, meu relógio estava apitando e a venda estava acontecendo. Não dependia de mim. Aí eu falo, quando eu estou aqui, também falo, ó, hoje a minha closer está em top 1. A minha closer vendeu mais do que eu esse mês. Ou seja, o meu time não depende de mim. Se eu quiser tirar férias, se eu e Vinícius a gente quiser tirar férias um mês e não fazer nada, as vendas vão continuar acontecendo. Por quê? Porque nosso time não depende da gente. É claro que quando a gente está na operação, é top, né? Que a gente consegue potencializar, mas não depende da gente. Se eu e Vinícius a gente quiser sair das vendas hoje, a gente sai. Que o nosso time vai vender da mesma forma. Um negócio que passa a ter equity, pois para de depender de equity para faturar. Nosso negócio não depende da gente para faturar. E mais tranquilidade mental para você focar em outras áreas também, podendo sua vida. Fernando, quanto vale para você tudo isso hoje no seu negócio? Aí a pessoa fala, cara, muita coisa. Excelente, Fernando. E aí eu vou para a próxima etapa e principalmente coloco a sua empresa dentro do novo mercado, que é digital mais vendas. E aí eu mostro um modelo de funil de vendas. Olha, o modelo que nós acreditamos aqui é você ter um modelo de funil de vendas que vai conseguir fazer com que você traga o cliente por algum funil e feche o cliente com o time de vendas. Aí eu narro aqui o esqueleto, né? Por exemplo, você monta um sistema de contribuição de conteúdo um tráfego frio que cai dentro de um funil de vendas, que pode ser uma aquisição, uma aplicação, um social selling, webinar, que vai para um setter, que é a mesma coisa que SDR. O setter está aqui só para a gente fazer a pessoa se sentir meio burro, sabe? A pessoa fala assim, o que é setter? Aí eu falo, é a mesma coisa que SDR. Ela, mas ela se sente meio burra quando chega nessa parte aqui, tá? O que leva para um closer, o closer entra podendo vender múltiplos produtos, que leva para um cliente, o sucesso do cliente, que depois o sucesso do cliente pode ser embaixador, pode fazer indicação ou pode fazer revendos para o mesmo cliente. Então, esse é o mundo que nós acreditamos aqui na Full Sales, que é um mundo que é escalável, previsível e lucrativo e também empilhando múltiplos funis e tudo levando para uma call de vendas, porque nada é mais escalado do que one-on-one. Nada é mais escalável do que um a um. Ou seja, uma pessoa na frente de outra pessoa, venda. Então você constrói múltiplos funis no seu negócio, fazendo empilhamento e jogando todo mundo para uma call de vendas. E também tendo um sistema que seja um sistema lucrativo, previsível e escalável. Que nós acreditamos aqui que para você ter um sistema lucrativo, escalável e previsível, você precisa ter alguns pilares no seu comercial. Primeiro pilar, fulano, um funil de RH comercial, ou seja, contratar errado custa caro. Você contrata errado, você acaba gastando muito dinheiro por contratar errado. Já aconteceu com você? Às vezes o cara tem uma dor já. Muito deles tem a dor de time comercial não para. E eles acreditam que o fato de não ter time comercial, a culpa é que contratou errado, mas muitas vezes é só a culpa do cara que não treinou o time, ou até contratou certo, mas não desenvolveu o time, e às vezes contratou errado também. Então aqui eu sempre vou linkando, lembra? Eu sempre vou linkando na minha apresentação com a dor do cliente. O funil de RH comercial forte, que vai contratar boas pessoas e você não vai perder tempo. Um programa de indicação, embaixadores e revendas para que você possa trazer um dinheiro sem custo nenhum, sem CAC, ou seja, cliente indicado não tem CAC, cliente embaixador que indicou alguém não tem CAC e recompra não tem CAC porque você já pagou lá no início. Um bom time de vendas, um bom time de pré-vendas, produtos e ofertas high ticket para levar a sua esteira e funis de marketing mais funis comerciais. Então, esse é o sistema Full Sales. Isso é o que a gente acredita que você precisa ter no seu negócio hoje para que você tenha um produto escalável, lucrativo e previsível. Feito isso, aí eu entro falando sobre cada uma das etapas desse sistema. Tá? Lembrando, gente, isso aqui não é
Isso aqui tu vai demorar mais ou menos uns 30 minutos, 20 a 30 minutos, não é, Vini? 20 a 30? É, né? 20 minutos. 20 minutos. Mas, Yuri, a apresentação é longa, mas eu não paro em todos os slides. Tem slides que eu fico um pouco mais tempo, tem slides que eu vou direto, porque alguns slides não vai fazer sentido naquele momento para aquele cliente. Então, eu não fico muito tempo, tá? Bom, e aí, um funil, tipo, aqui você tem múltiplos funis, aí eu falo um pouco do que a Full Sales roda, falo, por exemplo, aqui na Full Sales a gente roda o funil de aplicação, que é um funil de VSL, que é uma aplicação evoluída, a gente tem funil de aquisição, a gente tem funil de escapaga, a gente tem um funil de desafio, que esse funil que vocês estão hoje é um funil de desafio, né, que é um intensivão closing call. A gente tem um funil de social selling. Você já usa social selling? Aqui eu já começo a introduzir social selling. Por quê? Social selling é uma das estratégias que a gente usa aqui que faz muito dinheiro pra gente. Quer ver uma coisa simples? Quem aqui tá aqui por causa do meu Instagram, bota eu aí. Então, vocês todos vieram pelo funil de social selling. Então, é uma forma de você fazer dinheiro sem precisar investir em anúncio, tráfego e assim vai. O Matuta, por exemplo, quando ele era nosso aluno, ele fez 430 mil reais em 4 meses com 3 mil seguidores. 3 mil seguidores que ele tinha na rede social, implementando um funil de social selling. Funil de Hunter, que é o funil de prospecção outbound, que vai ser a aula que nós vamos ter no sábado. Funil de Sales Farm, que é você resgatar lead morto e colocar dinheiro no seu bolso. Se o cliente ele tem uma base de lead grande, que às vezes o cliente me fala, cara, eu tenho uma base de lead de 20 mil pessoas, eu bato um pouco mais no funil de Sales Farm. O que é o funil de Sales Farm? É você trazer lead morto e transformar o lead morto em dinheiro no seu bolso. Então, se é um lead que tem lista de e-mail que ele já me falou, ou uma base de cliente muito grande, eu dou uma pitadinha no Sales Farm aqui e daqui a pouco também eu dou outra pitadinha também, tá? Funil de embaixadores e funil também de indicação. Tudo isso dentro de um CRM multicanal para que você cuide de cada etapa do funil e tenha controle e gestão dos seus leads. Por que eu falo de CRM aqui? Por quê? Porque lá na frente eu vou vender o CRM. Fulano, aí aqui eu pergunto, você tem CRM aí? Qual CRM você usa? Não, não uso nenhum. Então, mas você tem que ter. Porque se você quer implementar um comercial no seu negócio, ou minimamente ter os seus os leads a seu controle, você precisa ter um CRM. E fulano, eu já vou te falar uma coisa: implementar CRM dá trabalho, eu já estou te avisando isso. Eu planto essa crença no meu cliente, que é uma crença verdadeira, que implementar CRM dá trabalho. Quem implementou CRM aí? Eu estou mentindo? Implementar CRM, fazer automação, dá um trabalho do cacete. Só que lá na frente eu resolvo o problema, porque eu dou para o meu cliente CRM já todo setado, todo pronto. Então, eu falo disso aqui porque lá na frente eu dou. Então, eu vou implantando crenças. Porque qual é o grande lance aqui do processo de vendas? Quando eu estou aqui fazendo esse processo, eu vou implantando crenças na mente do meu cliente. Só pega para mim? Obrigado, mãe. E eu coloco na cabeça dele as crenças que eu quero colocar, desde que sejam verdadeiras. Em nenhum momento eu minto para vender. Eu vou implementando crenças ali na mente dele, que é uma crença verdadeira, que implementar CRM dá trabalho, fazer automação de CRM dá trabalho. A gente ficou um ano, a gente ficou alguns meses para conseguir fazer o nosso CRM estar redondo. Porque toda hora a gente pegava um gap, melhor aqui, agora tá redondo. Mas a gente ficou um tempo para fazer ficar redondo. Então dá trabalho. Então eu tô avisando o meu cliente, eu tô avisando a ele que dá trabalho. Depois, produtos ali para você fazer a sessão do cliente. Eu falo, fulano, quando você tem um comercial forte, você consegue fazer o teu cliente se mover dentro da sua esteira. O seu cliente compra um de 3, depois compra um de 15, depois vai para 60, depois ele vai para um mais caro que você tenha, caso você tenha. Então aqui eu vou ajustando. Por exemplo, fulano, às vezes, cara, eu pego gente que tem uma base gigante de lead e não ofereceu nenhum outro produto ainda porque não foi criado. Cara, dá agonia quando eu pego essa galera, porque eu falo assim, tá deixando muito dinheiro na mesa. Pelo simples fato de não ter um produto muitas vezes ou de não oferecer para sua base de clientes. É muito mais fácil vender para sua base do cliente do que buscar novos clientes. E o problema de muita gente é que eles ficam atrás do próximo cliente e esquecem dos que tem. Isso é um grande erro.
Se eu vendo algo para vocês, eu não vou querer que vocês saiam. Eu vou vender várias outras coisas para vocês. Por quê? Porque custa barato para mim vender para vocês produto novamente. Eu já paguei pelo CAC de vocês. Então, esse é o grande pulo do gato que muita gente não se dá conta. E você que é closer, custa mais barato, inclusive, você vender para um cliente que já comprou de você. Ainda que você seja um closer que não faz follow depois que vende, depois que vende eu mando pro sucesso do cliente. Cara, nada te impede de você mandar mensagem pro teu cliente no privado às vezes e perguntar, e aí, como é que tá? Tá gostando? Tá bom? Porque ainda que tu mude de empresa, às vezes teu cliente compra o produto da outra empresa só porque você tá lá. Entendeu? Então, mas muita gente não se dá conta disso. E aí o 3 é o pré-vendas, aí eu falo sobre um bom departamento de pré-vendas, um bom time de pré-vendas, vende o agendamento, tem criatividade, intensidade, eficiência e profundidade de follow, ligação de agendamento on time, ou seja, é um momento que todo pré-venda pega para ligar, para encher a agenda do time comercial naquele mesmo dia. Um bom pré-venda, ele sabe como reverter reflexos, dispensas, objeções, ou seja, o pré-vendedor tem que ser bom de quebrar objeção, porque na maioria das vezes o cliente vai dar objeção. Então, o pré-vendedor ele tem que ser bom de quebrar objeção. E processo de reminders, né? Então, por exemplo, fulano, aqui a gente tem uma taxa de no-show muito baixa. Por quê? Porque a gente trabalha muito lembrar o cliente da call. Então, o cliente que agenda com a gente, ele vai receber 4 e-mails, um SMS, um WhatsApp e uma ligação no dia para lembrar ele que ele tem uma call. E ainda vai ser criado um grupo que vai estar o closer, o SDR e o cliente lá dentro e os dois validando o cliente lá dentro. Ou seja, a taxa de no-show da gente é muito baixa por conta dos nossos processos, fulano. Ah, que legal. Então, se a pessoa tem uma taxa... Tem muito cliente que chega pra gente ficar dor de no-show. Cara, eu tô agendando, o cliente não tá comparecendo. E aí eu bato aqui nessa parte. Aí eu falo do nosso processo de follow, né? Então, fulano, tem follow-up nível 1, nível 2, nível 3. Cada follow tem um tipo de cadência. Então, o follow-up que começa... O cliente que começou a responder e parou, ele vai receber um tipo de cadência. E assim vai. Inclusive, aqui na Full Sales, fulano, a gente tem um follow-up infinito. Essa piada eu sempre faço, né? Eu falo assim, aqui a gente tem um follow-up infinito. A partir do momento que você me deu o seu contato, você botou LGPD, fulano, eu vou te perseguir até o inferno. Tu vai agendar comigo ou tu vai agendar comigo. Aí a pessoa geralmente dá uma risada, tipo assim, porque a gente tem... Então, por exemplo, a pessoa que mandou a pessoa que preencheu um formulário nosso, ela vai receber de 8 a 12 mensagens de cadência. Se ela não responder, eu troco o SDR. Você vai para outra SDR. Se você não... Aí tu vai receber de novo de 8 a 12 mensagens. Se você não responder o outro SDR, tu vai pro outro SDR. Então eu fico trocando você de SDR até tu me responder. Uma hora tu vai me responder. A não ser que tu me mande mensagem e fale assim, pelo amor de Deus, me tira dessa lista aí que eu não aguento mais. Aí eu vou tirar por causa da LGPD. Então, processo de follow, depois sistema de sales farm. Então, se é um lead que tem uma base de lead muito grande, eu fico um pouco mais de tempo no sales farm. O que é o sales farm? É uma estratégia voltada para você resgatar lead morto e colocar dinheiro no seu bolso. Então, aquele cliente que só custa para você dentro do CRM ou dentro de uma lista de e-mail, a gente tem uma estratégia aqui, que a gente tem sociedade com o americano, onde é uma estratégia totalmente esquematizada para você resgatar esse cliente que está morto. Né? Então, quando é um cliente que tem lista de base de e-mail, eu fico aqui mais tempo. Mas quando é um cliente que não tem, eu viro e falo assim, isso aqui é Sales Farm, mas isso aqui é um papo para outro momento, para a gente bater um papo, é um segundo estágio, isso aqui, que a gente vai ajudar você a resgatar a base de lead morta. Mas isso aqui é um segundo passo. E eu vou embora. Porque se eu falo sobre isso aqui para um cliente que não tem lista de base, cara, chega no fechamento, ele fala assim, pô, mas eu não vou nem usar o Sales Farm. Cara, ele se agarra no Sales Farm. Ele se agarra numa objeção que eu criei. O quarto, você tem um bom time de vendas, um bom time de pré-vendas, que vai construir uma carteira congruente nas condições de pagamento, a seleção de perfil de closer correta, ou seja, contrato errado custa caro, então selecionar a pessoa certa, treinamento inicial constante ajustado. Fulano, muita gente erra porque não treina o closer quando entra e não treina ele durante o processo. Isso vai dar problema, porque não é só você jogar o closer lá dentro e orar para ele dar certo, porque não vai. E aí, pasmem, a maioria das pessoas fazem isso. A Cris tá rindo porque ela faz, olha lá. Olha lá, a Cris já me se caguetou.
Entendeu? Aí eu falo assim, cara, isso não vai dar certo. Por que, que os nossos closers convertem muito? Por que, que a Aline tá convertendo mais do que eu, que o Vinícius? Está em primeiro lugar. Por quê? É muito simples. Sabe por quê? Porque a gente treina ela o tempo todo. A gente capacita ela o tempo todo dia. O Bruno faz dele com ela. Não só com ela, mas com todo o nosso time. E aí, ó, eu gosto até de provar o que eu tô falando, Vini, porque senão daqui a pouco a galera começa a achar, ah, não, isso é mentira. Vou provar. Ó, isso aqui é o WhatsApp do comercial, ó. Ali